Acabou de ser definida a comissão que vai analisar a MP, a medida provisória, que põe fim à taxa das blusinhas. Aquela taxa que o governo lutou para tirar do papel, agora está lutando para levar ao fim esse assunto. A pauta, prioridade do governo, pressionada para ser votada já na próxima semana. Então vamos ao vivo aqui com a Aline Beckett para ela nos contar. Tudo formado? Aline, até umas imagens a gente estava vendo ali. Eu não sei se o pessoal estava só papeando ou se já era serviço que estava acontecendo. Então conta pra gente, por favor. Oi, Elisa, bom dia a você e a todos que nos acompanham. Pois bem, a comissão mista foi instalada agora há pouco aqui no Senado Federal, com a presença então do presidente, que já havia sido anunciado pelo presidente Hugo Mota, o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que oficializou ali também a relatora dessa medida provisória, a senadora Leila Barros, do PDT daqui do Distrito Federal. Então, com isso, eles dão o primeiro passo para a análise, então, em apreciação da semana que vem, até porque eles pretendem, então, finalizar essa tramitação, aprovar em definitivo o fim da taxa das blusinhas na próxima semana, justamente porque eles correm contra o tempo em relação ao prazo de validade dessa medida provisória do dia 8 de setembro, Esse cronograma foi fechado na reunião que nós acompanhamos essa semana do presidente Lula com o presidente Hugo Mota e também com o presidente Davi Alcolumbre daqui do Senado Federal. Eles fecharam então e firmaram esse cronograma para que essa seja a pauta número 1 da semana que vem de esforço concentrado, que é a última semana ativa do Congresso Nacional antes das eleições. Então há a expectativa agora de uma apreciação do parecer da senadora Leila na próxima terça-feira para que seja finalizada a tramitação nos plenários da Câmara e do Senado, porque essa MP, depois de passar por essa comissão mista de deputados e senadores, precisa passar pelos plenários de ambas as casas e eles pretendem então até a próxima quinta-feira, dia 3, justamente para cumprir essa validade do dia 8 de setembro, senão essa taxa voltaria então a ser cobrada aos consumidores. Antes do início dessa sessão, agora, Elisa, nós acompanhamos uma fala de Reginaldo Lopes, presidente da comissão. Ele chegou a falar com a gente aqui no início, antes de entrar para a comissão, disse que está otimista com a aprovação na semana que vem, diz que pretende realizar uma força-tarefa também esses próximos dias, durante o fim de semana, inclusive, para conversar com os setores, com o varejo também, principalmente, e também, é claro, com parlamentares que eventualmente venham a se manifestar contra essa medida provisória. E aí ele chegou a sinalizar que a reforma tributária muda ali parte dessa discussão, porque ela passa a cobrar os impostos novos, os novos tributos no destino, como, por exemplo, a contribuição sobre bens e consumo. E aí, na avaliação dele, a derrubada dessa taxa ajuda, então, a diferenciar o tratamento dos produtos nacionais e produtos importados. E aí a gente chegou a perguntar a ele sobre o acordo para a aprovação no plenário, Ele disse que a expectativa é de fato de aprovação, mas que ele pretende manter o diálogo, principalmente com a oposição, mas aqui existe uma expectativa de que a oposição apoie justamente por ser uma pauta extremamente popular. E aí ele diz que se eventualmente surgir então algum ponto durante esses dias, ele vai dialogar então pela aprovação da MP. A senadora Leila Barros disse agora lá na comissão que ela já contabiliza 112 emendas que foram apresentadas de sugestões pelos parlamentares. Ela diz que o texto inicial da MP agrada, mas que durante esse fim de semana ela vai fazer uma força-tarefa para ouvir o setor produtivo e dialogar com todos que têm interesse nessa medida provisória. Ela disse que até segunda-feira faz essa força-tarefa. Segunda, ela deve convocar, então, uma reunião já foi convocada para o debate desse relatório a partir das 4 horas da tarde na segunda, para que o relatório seja apreciado, então, na terça-feira. E aí ela disse que é a favor do texto inicial já apresentado, mas que ela vai conversar com todos, porque se houver alguma modificação, ela faz, então, antes da apresentação desse
esse relatório na segunda-feira. Para hoje à tarde também, tanto o Reginaldo Lopes quanto Leila Barros têm uma reunião com o governo também sobre essa medida provisória e essa tramitação da semana que vem. Então a gente segue por aqui, Elis, acompanhando essa repercussão e a expectativa também de finalização agora de alguma fala do presidente e da relatora após a instalação da comissão mista e também na expectativa pela tramitação, que a tramitação seja finalizada definitivamente na próxima semana, né? Seguimos aqui então acompanhando. Volto com você. E nós seguimos ali acompanhando as imagens ao vivo, portanto, desta comissão. Já temos, então, colocada em prática toda essa movimentação em relação ao fim da taxa das blusinhas. Vejam o que um jantar, barra almoço, barra cafezinho, barra afago, faz com uma relação entre executivo e legislativo. Agora, a caminhada vai ser fácil? Daqui a pouco, Clarissa Oliveira vem contar pra gente se vai ser fácil a nossa caminhada. Deixa eu dar bom dia aqui para Larissa Rodrigues, que já está conosco também, nesta manhã de sexta-feira. O que esperar, Larissa, dessa comissão que, pelo jeito, saiu do papel? Eu estava aqui ouvindo você, bom dia, Elisa, Clarice, quem está em casa, falando, vejo que um jantar faz. Eu ia dizer, vejo que um ano eleitoral não faz, meus amigos. Opa. Porque, em tese, não era nem para ter ninguém presencial em Brasília essa semana. O esforço concentrado, que eles falam, está marcado para a semana que vem. Ninguém tinha comprado passagem, Elisa, para chegar em Brasília essa semana. Era uma semana de estar na base. Aí vai, Lula faz aquele pronunciamento, ao lado de Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Hugo Mota. Na mesma hora já começa a discutir quem seria presidente, quem seria relator, e todo mundo deu um jeito de arrumar passagem para chegar antes até do esforço concentrado e tentar colocar a coisa para funcionar. Até porque a questão que ficou conhecida, né, como taxa das blusinhas, essa taxação, esse imposto que hoje, né, que não hoje porque a medida provisória já está em vigor há alguns dias, desculpa, mas que esse imposto que durante um tempo voltou a valer e agora foi retirado e para não voltar precisa dessa aceleração por meio de comissão, é tido na população brasileira como algo muito ruim. Dessa maneira, todo mundo de olho no voto da população, não só o presidente da República, como os senadores e deputados estão empenhados em pôr isso para votar. Lembrando que essa taxa das blusinhas venceria, e eu já estou falando venceria, porque é o que tudo indica, vão conseguir fazer ser aprovado e votar no dia 8 de setembro. Por isso, Elisa, toda essa força-tarefa.